Escreveu o apóstolo São Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, aos Efésios, e a toda a igreja cristã que está na terra, sobre a armadura de Deus que precisa estar em nós. Capítulo de número 6 da carta aos Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, não pode faltar nada, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, a batalha não é física, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, misericórdia, contra as hostes espirituais da maldade, até nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque ele chega para cada um de nós. E havendo feito tudo, fica firmes com Jesus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra de Deus, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação, aleluia, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os irmãos, os chamados santos, e por mim, Paulo pede oração, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, autoridade, para fazer notório o mistério revelado do Evangelho para cada um de nós, pelo qual eu sou embaixador, representante, aleluia, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Espírito Santo, graças a Deus por estarmos aqui e por você estar aí também, ouvindo a leitura de Efésios, capítulo de número 6. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus os abençoe, que o nome do Senhor seja exaltado soberanamente, nesta linda manhã de sexta-feira, dia 12 de abril. Já são 5h08 em Salvador, Bahia, em nosso fuso horário, porque neste instante a maior cadeia de preces está formada para falar para o Brasil e para todos os continentes em seu fuso horário. Deus os abençoe
que esta sexta-feira seja de adoração, oração, jejum e passando dentro da tenda de Moisés, revelação que está abalando o Salvador, recebendo a água da vida, o sangue do Cordeiro e a ministração particular de uma a uma pessoa. Hoje é sexta-feira. Hoje completam 8 dias que nós começamos esta revelação viva, ativa, poderosa, porque veio do Pai das luzes para iluminar a nossa fé, para que ela não se desfaleça neste tempo terrível de apostasia. Atentai, porque hoje é sexta-feira, dia 12. Hoje é um dia de quebra de maldições. Eu posso quebrar maldições. Eu creio na autoridade espiritual para os embaixadores de Cristo na terra, que representa o céu, que representa o jardim do Éden, que representa o Monte Sinai, o Monte Horebe e o Monte das Oliveiras, que representa o Calvário, a cruz, o túmulo aberto, a última Santa Ceia e a primeira Santa Ceia que aconteceu na terra do Egito, em Gósen. Somos representantes, porque temos um mapa em nossas mãos, a cultura do céu, a língua dos anjos, a visão de Gênesis até Apocalipse. Temos o caminho, temos a verdade, a Bíblia e a vida que está no onipotente que criou tudo por ele, para a glória do seu nome. Hoje é sexta-feira. O altar da Catedral da Bênção e da Sede hoje vai tremer, como tremia o Monte Sinai. Ao ouvir a voz de Deus, relâmpagos e trovões abalavam toda aquela cordilheira de montanhas. E o povo estremeciam ao ouvir a voz do Onipotente. Pelos relâmpagos, trovões e a trombeta de Moisés anunciando as leis do Criador. Hoje é um dia de passar pela tenda de Moisés, ter a maldição da miséria quebrada. Maldição de miséria. O quadro vai mudar. A esmeralda de Deus estará conosco. O passado vai ficar para bem atrás, que você não vai ter mais esperança, aliás, lembrança do passado. Porque a terra que vem é a que mana leite e mel. É a salvação eterna.
atentai. Ainda há na terra línguas de fogo. Ainda há na terra protestantes. Ainda há na terra um povo separado que crê na santificação a Deus. Ainda há na terra um povo de boas obras. O sistema governamental em todos os continentes, a Bíblia chama de maligno. Mas a terra foi dada para os filhos dos homens representar o céu e implantar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Fique conosco. Aqui é a voz do Espírito. Aqui é a Universidade da Fé. Aqui é o que tem que ser. Fora disso é anátema. A cultura do céu. O ensino de Deus. A religião de Deus. Como dizia alguém lá em São Paulo há muito tempo atrás, a religião de Deus. O religamento entre a criatura e o Criador. Aqui é o encontro dos vasos, o congresso Línguas de Fogo, o show da bênção, o bom dia Espírito Santo da Bahia para o Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Olha quem já chegou para estar conosco, Maristela Ambar, seja bem-vinda. Soraya Souza Rodrigues já deve ter acordado. Hudson Lima Costa. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro dos vasos, tá bem? Hoje é sexta-feira. Este mês de abril nós estamos vivendo um tempo de uma grande experiência com Deus. Ao passar pela tenda, de 8 da manhã até 11, até meio-dia, 1 da tarde, como acontecerá hoje, receber a ministração pela água da vida, lavar as mãos da iniquidade, tudo isso está acontecendo dentro da tenda. A unção sobre os pés, o beber o cálice com o sangue do cordeiro, o suco da uva, são revelações que Deus dá a mim. Hoje é um dia de viver o que viveu Moisés, o que viveu Arão, Josué e todos os hebreus no deserto. Porque o deserto sempre vai existir. Mas o oásis, o jardim, também sempre vai existir. A montanha sempre vai existir. Mas a planície está logo na frente. O Jordão que corta o deserto sempre vai existir. O mar morto e o mar vivo da Galileia sempre vão existir. O Gólgota, o Getsêmani, a coroa de espinhos, a cruz, as chibatadas, as escarradas, sempre vão existir. Mas o domingo da ressurreição também irá existir. O inferno e os tormentos sempre vão existir, misericórdia. Mas o céu, o paraíso, a glória, está logo ali na frente. Geração vem, geração vai. Mas ele permanece o mesmo. O homem
é composto de corpo, alma e espírito. A alma são os sentimentos. O espírito é o que veio de Deus e soprou vida sobre o boneco de barro. Mas ele reina. E o nosso espírito convertido e transformado e ligado a ele também reinará. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nem a Bíblia mudou. Nem os pensamentos de Deus mudaram. Ele é Deus de renovação, de perdão, de misericórdia, e que foi preparar um lugar para a sua grande e linda família, a família de Jesus. É gostoso estar aqui, viu, pastor Andréia, pastor Alexandra? Ilma Nunes, é gostoso, Ilma, estar aqui, tocando a trombeta e dizendo, ainda há uma salvação. Ainda há uma esperança, ainda há um caminho, ainda há um Getsêmane, ainda há uma cruz, uma coroa. Missionário, chega de coroa, missionário. Mas um dia receberemos a coroa da vida eterna. Tudo está com ele, logo ali. Que pode ser amanhã, que pode ser depois de amanhã. Mas a Bíblia diz que ele é fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel, Maria Catarina. Bom dia, Espírito Santo. Você crê, Catarina, na fidelidade de Deus, Catarina? Ou você duvida da fidelidade de Deus? Você crê, Andréia, na fidelidade de Deus, pastor amada? Você crê, Dineide Arruda, na fidelidade de Deus, ou você duvida de que Deus é fiel? Para cumprir o que está de Gênesis a Apocalipse. Sanval Silva, você crê na fidelidade de Deus, Sanval? Pastora Catarina está dizendo, creio sim. Deus é fiel, justo, verdadeiro, aleluia, nos informa a pastora carioca diretamente da Ilha do Governador para todos os continentes ao meu lado, aqui, colocando as suas mensagens. Ilma, você crê na fidelidade de Deus, Ilma? Ou você duvida? Ou você acha que papel aceita tudo? Sanvel, você crê, Sanvel, na fidelidade de Deus? Ou você é uma pessoa duvidosa, volúvel? Você crê, pastor José Vadisson, na fidelidade de Deus? Sabe o que a Bíblia diz, pastor? Ainda que somos infiéis, nós, fragilidade humana, ele, Jesus, Jeová, o Espírito Santo, porque os três é um, permanecem fiel, Brasil. Vivi essa fidelidade nos últimos dias. Que bom, filha. Hoje é dia 12. E hoje nós teremos na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva 116, a quebra das maldições diante da tenda de Moisés. Moisés atendia o povo no deserto, uma a uma pessoa. Formava no deserto, eu penso assim, aquela fila enorme de homens, mulheres
vovós, adolescentes, para Moisés ministrar, aconselhar, orar na tenda. E a nuvem de Deus pairava sobre a tenda. Penso que aquelas pessoas que entravam na tenda, nunca mais a vida delas era a mesma vida. E Moisés atendia, porque ele era um pastor liberto da vaidade e da ganância. Ele exercia o seu sacerdócio, orando particularmente por cada pessoa. É o que está acontecendo na tenda, que nós estaremos dentro dela na manhã de hoje, na noite de hoje, na tarde de hoje. Hoje é uma sexta-feira de batalha espiritual. Quarta-feira, dia 17, eu encerro esta campanha por uma revelação divina, tempo determinado, para tudo há um tempo determinado. Não é uma doutrina da igreja, é um momento de avivamento. Repito, não é uma doutrina da igreja, é um momento de avivamento, de revelação, de pão fresco, de água tranquila, que veio para vir a nós. Então, hoje, sexta-feira, dia 12, atenção, Salvador. Atenção, povo de Salvador, Candeias, Camaçari, Alagoinhas, Pojuca. Atenção, Marisete Chagas, Dalva Rodrigues. Atenção, povo de Simões Filho, Pojuca, Catu, Cruz das Almas, misericórdia. Senhor do Bonfim. Atenção, povo de Camaçari, Candeias. Aproveite a oportunidade da revelação, viu? Às vezes Deus quer manifestar em sua vida uma nova experiência, para que você saiba que Ele é Deus e existe e te ama. Então faça unicamente a sua parte. Qual é a minha parte, missionário? Vir aonde está a revelação da glória. Vir aonde está a revelação da glória do avivamento. Deus marca lugares. Deus marca momentos, que é para ficar na memória da nossa fé. Memória da fé. A fé tem memória, missionário? Tem. Só você ler lá em Hebreus capítulo de número 11, a galeria dos heróis da fé. A fé tem memória. E daqui tantos anos você vai lembrar do que Deus te falou, te revelou, te mostrou. Se cumpriu ou não cumpriu. A fé tem memória. E a memória da fé opera dentro dos servos e servas. Eu lembro de bênçãos que eu recebi na minha adolescência. Mensagens que eu ouvi há 50 anos atrás que estão tão vivas dentro de mim, como que se fosse hoje. É a memória da fé. Como diz o bispo Wilson, a cura da fé, minha fé é curada. Nunca tive fé doente, desânimo ou apostasia. Deus colocou em mim esta semente para plantar em você também a memória da fé. Ouviram bem? Então hoje é um dia de renovação, de nova experiência. Às vezes aquela experiência do passado já desgastou. Você precisa de uma nova experiência. Tem cristãos hoje que nem língua estranha mais falam.
profetizavam e não profetizam mais, acreditavam e não acreditam mais. Então precisa de um avivamento, precisa ser aquecido novamente. A panela esfriou, ele aquece. O café esfriou, ele aquece, ele renova. Precisa de renovação. Moisés precisou. Jesus precisou como homem. E nós precisamos também, porque o material é fraco, é pó da terra. Que Deus vos ajude a compreender as revelações e visões que vêm para nos ajudar, viu, Rosiane Vieira? Então hoje é um dia poderoso na catedral e na sede. Domingo, aleluia, eita! Dia 14, Santa Ceia. Na sede, no bairro da Liberdade, para o povo da região da Liberdade. Domingo eu nem sei onde eu vou colocar tanta gente, porque é a Santa Ceia da tenda de Moisés. E eu vou pregar sobre a sarça que tem que arder, mas não pode ser queimada. Dia 17, quarta-feira, o grande encerramento. E vou entregar a todo o povo o cálice com suco, o vinho, o sangue do Cordeiro, para você levar para a família. Estamos vivendo um mês poderoso, porque esta obra não é do homem. Ela não é do evangelista missionário Daniel de Oliveira. Não. É de Deus. E a obra de Deus, ela não para, viu, Ilma Nunes? Viu, Andréia, pastora, Edneide? Vamos louvar a Deus, vamos? Vamos louvar. É o missionário. Porque o Senhor coloca só um hino todos os dias. Aleluia, mas é um hino forte. E eu não posso colocar outros por causa dos direitos autorais aqui pelo Facebook. Senão eles me tiram do ar. Facebook, o YouTube é bom. Mas tem um negócio de direitos autorais, rapaz, que eles tiram a gente do ar sem pensar. Porque senão eles vão ter que pagar direitos autorais. Se eu estivesse só aqui pela rádio, eu colocaria muitos hinos. Então, às vezes, alguém fala, o missionário só coloca um hino, 2 hinos, aliás. É por causa dos direitos autorais. Sebastião entende o que eu falo. Vamos louvar a Deus, formando o internacional coral de um povo de excelência e de fé. Um povo excelente e de fé. Obra Santa Ilma Nunes. Bom dia, Espírito Santo. E não é obediente por quê? Vigia, viu? Jesus vem, você fica, viu? Terra Santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Pode mandar para mim o seu pedido de oração agorinha, viu? Para o 7199-711-7881. É o telefone do socorro que você precisa ter em sua agenda, viu, Maísa Bittencourt?
Vê se hoje você aparece, viu, Maísa? É um número que você precisa ter em sua porta da geladeira, espelho do guarda-roupa. Você às vezes tem aí o telefone do moço da luz, do gás, da água que você compra, água mineral. Às vezes você tem aí o número do professor, da professora, do seu médico. Você precisa ter o número do socorro espiritual, viu? Porque mais cedo ou mais tarde você precisará me enviar uma mensagem digitada pedindo a oração do povo de Deus. 71-99-711-78-81. Anote aí, manda para mim o nome da rua, número de processo, tá bem? Aqui tem alguma coisa que chegou do código 77, foi bênção. 77, eu nem imagino onde seja. Peço oração por toda a minha família, principalmente pelo meu filho Lude. E manda aqui uma bênção. Amém. Deus abençoe, prospere a sua vida. Te dê 100 vezes mais. Estou achando que é a família Cota. Deus abençoe sempre, mandei seu presente. Um pouco atrasado, porque estava esperando receber o pagamento. Luigi, será que é a família Cota? 77 aqui é o código desta pessoa que me enviou esta bênção abençoada. Não é a família Cota, é outra família. Deus abençoe. Moro em Alagoinhas, missionário. Passa a minha família pela tenda. É isto aí, filha. Como você crê, Eliana? Deus te abençoe. Deus te abençoe, Eliana. Aí em Alagoinhas. Hélio Silva já chegou para estar conosco. Alguém manda aqui mensagens de várias partes do Brasil, da Europa. Sentiu um mal-estar, já foi atendida. Fala aqui da Dilza, que pede cobertura espiritual pela sua vida. Alguém fala, tenha um ótimo descanso. Tive mesmo, ontem eu deitei cedo, dormi muito. Joel dos Santos pedindo a inclusão da sua família na tenda. Hoje, 4h54, do Pernambuco, José Rodrigues está com câncer e pede cobertura espiritual. Edneide pede por ele. São pessoas que mandam para mim pedidos de oração de todas as partes. 71-99-711-78-81. Maria Garcia está dizendo, bom dia, Espírito Santo. André está dizendo, prima amada, Elma Nunes. E fala ali alguma coisa. Hélio Costa também faz o seu pedido, manda a sua mensagem. Marisa Bittencourt. Sejam todos bem-vindos. O telefone do socorro é 71-99-711-78-81. Ela diz ali, a Marisa, ela e a sua filha estão saindo para fazer um exame. Tá bem, vá na paz. Nada será mal. A mão de Deus te guiará. Shalom, bispo. Mara da Federação, por onde andou você, Mara? Vê se você vem passar pela tenda hoje, ou domingo, ou quarta-feira, pelo menos no último dia, né? O grande dia da festa. Vamos encerrar quarta-feira com um grande avivamento e agradecendo a Deus pela visão, a revelação que trouxe um grande despertamento para todos nós. Espírito Santo.
Pega aí agora o copo com água e apresenta a Deus, viu? Depois você bebe, banha, joga, usa segundo a medida da fé. Viu, Ilma Nunes? Pega aí agora seu celular, notebook, chave da casa, do carro, da moto, da loja, do espaço que está para vender ou alugar. Apresenta a Deus a escritura também. A chave, o capacete da moto, tênis, mochila, módulo da turminha do colégio, da faculdade, para que Deus dê graça e sabedoria. Apresenta a Deus aí agora um pouquinho, do azeite de oliveira para a santa unção da família, por você que é pastor da família, pastora da família e crê por você e para eles, exerce o dom e a fé que você tem e abençoa a sua família. Eu quero ir hoje, saio 7h30 para levar Letícia na Pituba, e ela diz ali que ainda vai para a igreja. Isso aí, Maísa, você é Bittencourt, e o Bittencourt é abençoado, a maldição já foi quebrada. Apresenta a Deus aí seu pedido de oração, tá bem? Lembrando que nós estamos em cadeia com a rádio, a Voz da Bênção. Você que toma medicamentos, você sabia que a ciência também é de Deus? A ciência não é do diabo, o diabo só cria coisa ruim. Maconha, cocaína, cachaça, e transforma em destruição. O diabo é mau, a ciência é boa, a ciência é de Deus. Quem não toma remédio? Quem não toma comprimidos, os xaropes, o antibiótico? Todos nós. Porque foi Deus quem deu a luz aos cientistas para criar fórmulas para nós vivermos melhor. A ciência boa é de Deus. Então, apresenta a Deus aí as caixas com medicamentos, apresenta, para que haja a bênção pela ciência e a bênção pela fé. Deus, Jeová, receitou remédio. É só você ler Isaías capítulo 38 e crer na providência de Deus de várias maneiras. Quando Ezequias estava para morrer, Deus mandou a palavra da cura para ele. Deus falou para Isaías, fala para Ezequias, que ele ainda vai viver 15 anos. Faça uma pasta de figos, remédio natural. Ponha sobre a ferida aberta e ela cicatrizará. E assim aconteceu. Deus deu o remédio. O apóstolo Paulo passou para Timóteo beber suco de uva para curar a esofagite, a gastrite, a úlcera. E Timóteo bebeu. E Timóteo foi curado. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes com respeito aos dons, tanto para a ciência como pela fé. Nós temos que atacar o mal com todas as armas. É o assunto que eu vou falar hoje. Um exército, quando vai para a guerra, quando vão para a guerra, eles levam todo tipo de armamento. A gente sabe disso. Para atacar pelo mar, pelo ar, pela terra. E no mundo espiritual não é diferente. Nós temos que atacar o mal com oração, jejum, louvor, santo óleo, água ungida, revelação. Cada dia temos que matar um leão doido. Cada dia temos que atravessar um deserto
e sempre encontrando oásis. É assim a vida. Então eu creio na bênção pela fé e creio também nos dons que Deus deu a cientistas para criar fórmulas. Olha que fórmula gostosa, não é? A penicilina, o antibiótico. Antibiótico é uma bênção, rapaz. Anestesia. No passado não tinha anestesia, dava uma cacetada na cabeça para a pessoa desmaiar, ou dava 1 litro de cachaça para beber, para não ver a amputação. Então são coisas que Deus deu dons aos homens. A Bíblia diz que levou ele cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons de Deus não são apenas espirituais, são espirituais para materializar para o material, para o nosso bem. Então saibam de uma coisa, não despreze o tratamento pela ciência e o tratamento pela voz do Espírito. A missionário Daniel, o senhor não está fazendo confusão? Não. Quem tem sabedoria entende. Temos que agarrar com todas as forças e combater um bom combate. Aleluia. O senhor toma remédio, missionário? Tomo. E como tomo? Porque eu creio nos dons de Deus que ele deu aos homens, à ciência, aos cientistas. Creio na bênção, eu ataco o mal de todas as maneiras. Para viver melhor e viver mais, fazendo a obra de Deus. Como creio nas revelações de Deus? Dia 21, Tenda dos Milagres, estará no altar do Jockey Club. Está aí, Catarina! Abala, Juiz de Fora, profeta! Se não fazem mais por aí, você tem a raiz do passado, a unção viva do passado que está viva até hoje. Põe a tenda aí dentro da igreja, ministra água ungida sobre o povo, óleo, expulsa demônio, Catarina. Você é profeta. 5h47. Coloca aí a Miriam. Catarina é a Miriam. Ela vai dançar igual uma bailarina e Deus a usará como profetisa para o povo lindo da minha querida Juiz de Fora. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus. Isso aí, Catarina! E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão. Hoje é hoje. Hoje é um dia abençoado, é sexta-feira aqui, ô Hélio. Pastor, coloca meu nome lá na tenda. Tá bem, filho. Se não me engano, já está lá na tenda seu nome, viu, Hélio Silva? Deus te abençoe. Hoje é dia de quebra de maldições. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116.
Domingo, Santa Ceia no bairro da Liberdade e em todas as nossas mais de 200 congregações em toda a grande região metropolitana. E quarta-feira encerraremos esta campanha. Eu estou pensando, quarta-feira que vem, não sei nem o que será, porque eu atendo as pessoas uma por uma. Os cultos começam às 7h30, 8 da manhã e vai até 1 da tarde. É um cultão, com ministrações de uma a uma pessoa. É o que Moisés fazia, né? A revelação é esta, é a tenda de Moisés. Hoje não tem mais Moisés, mas o Espírito de Deus é o mesmo que usou o vaso Moisés e que usa o vaso Daniel. E usa também a pastora Andréia. Só Deus dá vitória. Vá buscar a sua vitória para o povo animado. Andréia fala isso, pastora. Deus abençoe. Então, irmãos, é um mês abençoado, abril. Por isso que eu peço a vocês, com muito temor e tremor e respeito, ajuda-me a continuar aqui. Pelo menos por mais um ano, né? Levando a bandeira do avivamento, da libertação, da aliança com Deus por todos os continentes. Ontem eu recebi um telefonema de Madrid. Madrid. Onde fica Madrid? Se não me engano, é capital da Espanha. Sydney, na Austrália. Sibéria. Turquia. América aqui do Central, América do Sul. Estados Unidos. Que me acompanham por esta rede. Pessoas dizendo, eu lhe acompanho e eu vivo uma fé diferente agora. E graças a Deus por isso. Eu sou um influenciador. Aqui é língua de fogo, viu? E a língua de fogo gera também fogo do Espírito nas pessoas. Por isso que eu peço, eu falo com temor e tremor. Eu tenho uma despesa só com esta rede de R$1.000 todos os dias. Todos os dias eu tenho alguma coisa a pagar destes compromissos. São várias emissoras. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Uma bênção daquele destravamento, daquela venda, daquele negócio que chegou em sua mão. A maior missão da igreja não é construir templos. A gente constrói para ter o nosso espaço para adorar a Deus e não dar dinheiro a empresário maligno. Temos que lutar pelo nosso espaço. Mas a maior missão é fazer isto que eu estou fazendo. Levar o evangelho do avivamento. Não é o evangelho água com açúcar, é com autoridade. Quando Jesus chegou aqui na terra como homem, já tinha pregadores, mas ele fez a diferença. Pregava e mostrava o poder sobrenatural. Foi o que Isaías profetizou para ele. Então, põe uma semente em meu ministério. Ame o que eu amo, porque eu amo o que Jesus amava. Almas. Quem me conhece, está perto de mim aqui na Bahia, sabe. Quando a Casa da Bênção chegou aqui, eu fui enviado pelo apóstolo Doriel, que não era nem apóstolo, era missionário. Nós começamos a pregar debaixo das árvores, das marquises, na rua, na praça, igual doido. Tinha dinheiro, não. E hoje nós temos bem mais de 250 congregações. Glória a Deus, porque cada moeda é bem administrada, com sinceridade. Aqui não é malandro, picareta, vigarista, não. Que usa o evangelho para si, não. Eu tenho um compromisso diante de Deus.
Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Deixa Deus te usar. Às vezes você está colocando sua semente na beira do caminho, passarinho vai comer e você não recebe nada. Está entendendo, Jane? Maricelma? Como funciona as coisas no campo espiritual? Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Uma bênção daquela bênção que você recebeu. Até ontem eu recebi presente do aniversário, Pix, R$70. Muitas pessoas têm mandado. Deixa Deus te usar. Examine, a Bíblia manda examinar a profecia. Se é de Deus ou da carne, ou da ganância ou da avareza, examine a profecia. Ouviu? Mande uma oferta, Ângela Bispo de Oliveira. Venha passar pela tenda, Ângela, para Deus desenrolar o rolo da sua vida, viu? Então, irmãos, mande uma oferta, um voto, um dízimo. Ou venha trazer em minhas mãos hoje, ou domingo, ou quarta-feira, no grande encerramento. Se Deus pôr em seu coração para você entregar uma oferta Isaac, entrega. Oferta Isaac é aquela que você chora pelo filho, pelo marido, por uma enfermidade, por um negócio que você precisa alcançar. Oferta Isaac. Nem Sara ficou sabendo da conversa entre Deus e Abraão. Coisa particular, rapaz. Aquela que você chora. Dói. Tirar R$1.000 e ofertar a um ministério de evangelização dói. Mas tem pessoas que amam mais a obra do que tudo, e que é fiel, e que entende, que crê, que vê. Oferta Isaac. O Isaquinho, R$100. O Isacão, acima de 1.000. Isacão. Teve uma irmã que falou: missionário, eu tenho um apartamento para vender. Deus abençoando, eu vou mandar um Isacão. Aleluia. O comprador já está a caminho. Então, põe as coisas de Deus em primeiro lugar. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Não é? Seja inteligente. Plante uma semente na lavoura eterna. A seara já está na hora da colheita. Às vezes você está acumulando tesouro na terra, vai ficar para o anticristo, viu? Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo vai dominar tudo que o ser humano deixou e que tem os que estarão aqui. Põe a semente na mão para Deus te abençoar. Oferta Isaac. Abraão falou para Isaac: Deus proverá. Faça como fez Maria Madalena, ofereceu a sua economia, quebrando o vaso de alabastro. Faça como fez a viúva de Serepe, ofereceu o último pão. Faça como fez Gideão, que não tinha dinheiro, porque era a família pobre, paupérrima. Ele ofereceu uma panela de comida, misericórdia. E o anjo recebeu. Por quê? Porque ele ofereceu com amor. O anjo tocou com a ponta da espada, ele colocou na pedra. E Deus recebeu a oferta Isaac de Gideão. O homem estava com fome, rapaz. É como Davi, quando trouxeram água de Belém para Davi, Davi não bebeu a água, não. Davi derramou a água no chão e ofertou a Deus aquela água que ele mais queria beber, a água de Belém. Os obreiros dele, soldados, foram buscar, atravessaram a guerra para buscar 1 litro de água para o rei. Na hora que chegou, ele derramou no chão.
Os soldados que foram buscar não entenderam nada, mas ele não queria aquela água de sacrifício, ele queria oferecer a Deus. Baixinho era tremendo, rapaz, na fé. A fé remove montanhas. Oferta Isaac, mexe com Deus. Ana, a mulher de Eucana, ofereceu um filho antes de nascer. Olha que mulher de fé, rapaz. Mulher era estéril. Sua concorrente era terrível, a Penina, endemoniada, magrela e endemoniada, cabeçuda, canela fina. Ela zombava de Ana. Ana falou, não, esse quadro vai mudar. Ela fez um voto lá em Siló, na igreja de Siló, diante do pastor Eli. Ela chorou, a ponto do pastor pensar que ela estava bêbada. Ela falou, não, eu não bebo álcool, não. Eu bebo é a glória de Deus e o voto que eu faço. Me deu um filho. E ela engravidou naquela noite, misericórdia. Depois que chegaram em casa, que saíram da igreja. E nasceu Samuel. Depois Deus deu a ela mais filhos e filhas. Voto de sacrifício, oferta Isaac, por um alvo, um objetivo, uma visão, tem retorno, porque ele é fiel. Olha o número do Pix aí, ó. Cadê o número do Pix? Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso. Todos os dias. Ou trago em minhas mãos. Na catedral hoje, na sede, ou domingo, ou quarta-feira. Ou manda através do Pix. Ah, eu não tenho Pix, missionário, mas alguém da família tem. 7199186232. Bradesco Daniel de Oliveira. Bradesco Daniel de Oliveira. 7199186232. Tá bem? Coloquem aí para mim o número. Se vier em nome da igreja pelo Banco Itaú, tem que passar pelo diretor de finanças, aí demora. Mas se vier direto, e chegando e eu pagando, chegando e eu pagando, chegando e eu pagando. Porque a obra não é minha, é de Deus. O Rogério está colocando 7199186232. Bradesco Daniel de Oliveira, obrigado, pastor Rogério. Soraya está colocando ali também. Valnice dos Santos, seja bem-vinda. Chave do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Ontem alguém falou assim comigo, mandou uma oferta do meu aniversário e disse, é uma oferta atrasada, mas é de coração. Que bom, hein? Se Deus mandar você mandar o presente de R$70, Deus te abençoe. Vaneide Rosália Souza Santos chegou para estar conosco. Valnice também. Deus abençoe. Deus abençoe. Coloca aí o momento da oferta, porque aqui é um culto. Todo culto tem que ter oferta. Oferecer alguma coisa a Deus para manter aquele ministério, aquela obra, se for de Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador.
6h05. Peço oração pela minha família Pinheiro Albuquerque. Também estarei orando. Pessoas aqui ligando, pedindo cobertura espiritual. Maria Madalena, oração pela vida de Ricardo Santos Virgem, Rogério Santos. Amém, estarei orando. Código 35, sul de Minas, parece-me que é de Três Corações ou Três Pontas. Ah, não, Silvinópolis. Oração por minha família, aqui em Silvinópolis. Maristela Ambar, Deus abençoe o povo da minha querida região sul de Minas. Bom dia, bispo, peço oração pela minha vida emocional. Eu ouço na Rádio Cruzeiro, Bia Carvalho. Tá bem, Bia. O negócio é ouvir, não importa por qual emissora. É receber a revelação. Tatiana Castro, peço oração pela vida espiritual e financeira. São pessoas que estão mandando aqui o pedido de oração para o 71 99 711 78 81. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, contribuir e auxiliar o Senhor a fazer sua obra aqui na terra. Por enquanto, né? Eu estou na área, né? Joelma Lopes, autorizada a prosperar. Deus autorizou você prosperar, sim. Você tem obedecido à voz do Espírito, entregando o que é de Deus, para que cumpra o que Ele determinou? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Éfeso, uma cidade grega, lá do Oriente. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade feticista. Era uma cidade esotérica. Era uma cidade que tinha muita influência da malignidade dos gregos, dos romanos também, dos egípcios também. Era uma verdadeira Samaria, cidade profana. Swing, striptease, pedofilia, pederastia, roubo, mentira, sacerdotes sujos e imundos. Éfeso era uma cidade pesada, carregada de espíritos de ganância, de vaidade e de avareza, que não é diferente de hoje. É a mesma coisa. O capeta é o mesmo capeta. Ele ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre, mas vai ser. Tome-lhe diabo. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Gênesis a Apocalipse. Então, Paulo escreve aos irmãos, porque lá havia uma congregação de santos, de pessoas que se santificavam e temiam e andavam com Deus. Aí o apóstolo Paulo, que era extremamente zeloso, às vezes ele até ia ao extremo para a pessoa se santificar. Ele falava coisas profundas para santificar cada membro do corpo. E ele escreve aqui, e esta escritura não foi só para os efésios, para o povo de Éfeso, não. Se está na Bíblia, é para o Daniel, é para a Lenice, é para o Hélio, é para a pastora Andréia, Tatiana, Soraya, a Magali, a Sílvia, o Roberto, o Marcos, o Antônio, o Gilberto, o Sidney, o Leônidas. É para você, Leônidas. Levanta a cabeça, vaso. Para você, Cláudio, Francisco, Antônio, Severino. Deus quer voltar a ouvir a sua oração, Severino. Joaquim.
Ângela, Lenice, é para nós. A palavra, ela é viva. A palavra, ela é viva, viu, Margarete Ribeiro? Tá entendendo, Margarete Ribeiro? A palavra é viva, Margarete. Por onde anda você, hein? O Espírito de Deus quer contemplar a sua face na tenda da revelação. É para você, Joelma, Hércules, Soraya, Edneide, Tatiana. Muitas Tatianas estão me ouvindo. Muitas Soraias, muitas Edneides, muita Joelma. Quando eu falo um nome aqui, a pessoa se arrepia lá. Um dia desse, uma irmã me dizia, o senhor não me conhece, mas falou meu nome. E eu caí sentada na cama. Ainda bem que a cama estava perto dela. Porque a voz do Espírito funciona assim. Fala ao nosso espírito. Viu, Marisete? Quantas Marisetes estão me ouvindo, hein? Tereza, Fátima, Roberto, João, Marcos, Antônio, Geraldo, Robson. Tá entendendo, Tatiana? Deus usa os nomes das pessoas que participam comigo como base para outras pessoas que têm o mesmo nome serem impactadas pela voz do Espírito. Quantas Ângelas, é Ângela que está me ouvindo e que precisa da bênção de Deus? Talvez não seja para você, mas para a Ângela, lá de Codó, no Maranhão, lá de Brasília, para a Ângela, lá da Mostardinha. Sabe o que é Mostardinha? É um bairro de Recife, onde só tinha pessoas de um nível bem agressivo. Mas Deus está salvando a Mostardinha. Já preguei lá na Mostardinha. Que Deus me faz lembrar. Tinha até medo de passar perto da Mostardinha. O galeguinho do Coque era de lá. Ele converteu. Depois desviou, morreu baleado. Está entendendo, Maristela? Seu nome, Maristela, é a base para muitas Maristelas me ouvir e serem abençoadas. Ai, 6:12. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, irmãos, plural, não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é índio, se é cafuzo, se é sarará, se é fêmea, se é macho, se é homem, se é mulher. Está entendendo a visão que Deus me dá, Andréia? No demais, irmãos meus, Deus falando através do ministério do baixinho arretado, o apóstolo Paulo. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecer no Senhor. Como eu vou fortalecer no Senhor, missionário? Orando, jejuando, cantando, indo para a igreja. Nada de desigrejado, viu? Negócio de desigrejado é plano do diabo. Tem que ter a igreja. Jesus frequentava igrejas. Jesus frequentava a sinagoga. Jesus ia ao templo. Tem que congregar. Tem que ter o sacerdote que te abençoa, que libera a bênção. Negócio de desigrejado, rapaz. O diabo foi desigrejado do céu. Porque ele era bandido, diabo bandido. Desigrejado, ele perde a visão. Está entendendo, Lívia? Demais, tem muita gente hoje desigrejada porque a apostasia bateu depois da pandemia.
Esse negócio que os governos começaram a falar, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Isso era um plano do diabo. A pandemia passou e o povo não voltou. Obedeceram à voz do cão em vez de obedecer à voz do Espírito. E desigrejaram. Está tudo morrendo aí sem Deus. Doente, endemoniado e a família afundando na dívida e nas drogas, porque desigrejou. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Está entendendo, Elza? Damiana, Lívia, não desigreja não, viu, Lívia? Temos que ligar para ser ligados. Se formos desligados aqui na terra, está escrito, será desligado no céu. Misericórdia, cruz credo. Então o apóstolo Paulo, viu, Elza? Viu, Gininha? Viu, Marinalva Silva? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Força do seu poder. Olha que palavra linda, rapaz. O poder do evangelho tem força. Por que eu falo aqui com autoridade? Porque sei a quem eu tenho servido e em que eu creio. Poder do evangelho. É como o dínamo. Um navio, um avião, ele não voa, ele não navega se não tiver o dínamo. O dinamismo, alegria, simpatia. E a dinamite, ainda tem a dinamite, né? Que arrebenta as muralhas do inferno. Eu estou fazendo o que aqui? Arrebentando as muralhas do inferno através da dinamite, que é o poder do evangelho. Se o evangelho que eu prego não tiver poder, quem terá? A ONU? O governo estabilizado no país? Não. O poder do evangelho está acima da ONU, de qualquer governo, de qualquer partido político, de qualquer economista, de qualquer coisa. O poder do evangelho é campo espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não pode ser apenas de uma parte da armadura. Tem que ser toda ela, senão você deixa a brecha para o diabo. Toda a armadura. Se você acha que ainda tem alguma falha, algum furo, alguma coisa ainda que te faz tropeçar, atentai. Revista, viu, Wilson, Neuma, Maricelma, Elza, de toda a armadura. Que é toda a armadura? Louvor, oração, jejum, dízimo, oferta, temor, respeito pelos princípios, obediência. Andar e aprender com o Mestre Jesus. Ele mesmo falou, aprendei-vos de mim. Ele é o Rabone, o mestre. É só você ler e meditar Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos do Espírito Santo, chamado Atos dos Apóstolos. Não sei nem aonde eu estou aqui, meu Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é estrategista. Pastora Lisete sabe disso. Hélio também. Elza também. O diabo é estrategista, missionário? É. Às vezes ele faz um furo hoje em alguma área de sua vida para te destruir daqui 20 anos. Seus filhos, sua família. A bênção é até a 4ª geração. E a desgraça, a maldição,
também até a quarta geração. Pode ver, quarta geração, 4 vezes 7, quanto é 4 vezes 7? Diga aí, irmão, você que é matemático. 4 vezes 7? 28. 28. 280 anos, cruz credo. Até daqui 280 anos, aquela bênção está valendo, ou aquela praga está valendo. Ou mais, porque tem geração de 120, aí é 480 anos. Missionário, eu nunca pensei nisso. Pensa. A bênção é até a quarta geração, como o mal também. Então o diabo é estrategista. Ele prepara hoje para destruir no futuro, em várias áreas da vida. Por isso que Paulo falou contra as astutas armadilhas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você entende esta palavra? Ela já está explicada, não precisa explicar. A nossa luta não é física. Não é contra o pastor, nem contra a sogra, nem contra o genro. É campo espiritual. Às vezes ele é um vaso do diabo. Ou é uma serva do mal. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Contra os principados. Sabe quem são os príncipes? Demônios governadores de bairro, de rua, de cidade, de país, de organização. Você vê aquele Supremo Tribunal Federal. Ali são 11 que às vezes ataca a mente daquelas autoridades. E assim vai, rapaz. Tá acima. Matando, roubando, destruindo. Principados, príncipe das trevas. Salvador mesmo tinha um príncipe das trevas entronado aqui. Brasília, Recife, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, misericórdia. Rio de Janeiro não tem não um príncipe das trevas, não, é uma legião de príncipes. Que começou na orgia, no carnaval, na Bahia também a mesma coisa, que exportou para o mundo todo devassidão em muitas áreas, por causa da ignorância espiritual. Príncipes das trevas deste século. Contra as potestades, príncipe das trevas deste século. Cada século o diabo manifesta de um jeito. Hoje o diabo usa muito, sabe o quê? A internet, para tirar sua fé. É o fuxico gospel, é uma coisa do cão. E tem muitos que acham que estão sendo usados por Deus para mostrar a nudez do irmão. Bispo caído, pastor caído, levita caído, que fica lá no YouTube mostrando a nudez do irmão. Veja o que aconteceu com o filho de Noé, Cã, que mostrou a nudez do pai, que aconteceu com ele. Veja o continente que ele povoou. Quem entende de geografia bíblica sabe do que eu estou falando. Sem Cã e Jafé. Cada um povoou um continente. Veja o continente que Cã povoou. Porque ele mostrou a nudez do irmão. E assim são pastores, bispos caídos, levitas caídos, membros caídos, que são usados pelo diabo para mostrar o erro do irmão. Tem que tirar
a trave do olho para tirar dos outros? O pecado de Cã, que era um dos filhos de Noé, foi terrível. Pagam o preço até hoje o continente que ele povoou, milhares de anos atrás. Então a Bíblia está falando de demônios, legiões do século que nós estamos. É a mesma coisa? Príncipe das trevas deste século. A internet tem sido uma arma para o bem. Eu uso para o bem. Tem gente que usa para ganhar dinheiro em cima da desgraça e do pecado, da fragilidade do ser humano. Mas a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados. Quem quer tirar a sujeira do olho do outro é porque o dele tem uma trave. É mais sujo do que todos. Tá entendendo, Mirella da hora? Então, os principados do século atual usam fortemente as redes sociais através do fuxico gospel. E quem fica ligado no fuxico gospel, meu irmão, é porque é outra pessoa que está no nível daquele que mostra a nudez do irmão. Vigia, viu? Um abismo chama outro, viu? Repito, um abismo chama outro. Por isso que você não ora mais, não vai mais para a igreja, não dizima mais, não crê mais. Porque o diabo entrou, e entrou com autoridade, porque você deu autoridade para ele entrar. Você abriu a janela da alma para o diabo entrar, ou a porta. Os demônios deste século. Agora vejam, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe o que é isso, irmãos? Olha o que Paulo estava profetizando. Em parte, a gente prega como os pregadores do passado pregavam e profetiza. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá entendendo, Marcelo? Você entende este texto da Bíblia, Marcelo? Ou você não gosta de ler este capítulo? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde tem mais maldade hoje, hein? Infelizmente, dentro das igrejas, nas religiões. É a briga que tem lá no Brás, uma região tão abençoada, e é um brigando com o outro, tudo por causa da ganância e da vaidade, mais nada. E em muitos lugares é briga nos ministérios, é irmão contra irmão, é reino contra reino, porque aquele reino ali não é de Deus, é dele, é da família dele. E aí vai o pau quebrando, né? E o diabo se urinando e defecando na cabeça daqueles que têm a Bíblia, mas não entende a voz do Espírito. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Seja no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu, onde o pau quebrou entre Jeová e Lucifer. Seja na congregação. Paulo aqui, meu irmão, o baixinho estava mergulhado numa visão espiritual para os dias dele e para os dias do pastor Vadson, para os dias da Helenir, para os dias do Sidney Santos, para os dias do Daniel de Oliveira. É o mesmo capeta, é a mesma batalha, é a mesma fé que temos que enfrentar tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda ela, toda, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça.
e não perder nenhuma delas. Portanto, e tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Só resiste o dia mau, grave isso, quem está vestido e revestido. Se você não estiver vestido e revestido, o dia mau chega. Eu já tive cada dia mau na minha vida, misericórdia. É dia mau, é semana má, é mês mau, é ano mau. Tem gente que fala, esse ano foi mau. É hora má, é instante mau. Dia mau, eu tenho que estar vestido, revestido, para vencer. Senão o dia mau me lança por terra. A visão de Paulo aqui, irmãos, foi para os dias dele, antes dele, e nós, e depois de nós, se Jesus não voltar. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra de Deus, se ensina ou não. É uma das peças da vestimenta verdadeiramente cristã, a verdade. Vestida a couraça da justiça, para proteger seu coração, suas costas, espiritualmente falando. Couraça da justiça, coisa justa, correta, certa, sincera, transparente. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho não é guerra. O evangelho não é disputa. O evangelho não é qual é o melhor, o que é mais rico. Não, não. Evangelho não é isso. O evangelho tem que ter paz. Paz com Deus, paz com os irmãos, paz com as autoridades, paz. Paz. Só tem paz quem tem o príncipe da paz, viu, Tatiana? Você tem paz, pastor Andréia? Nada missionário, de vez em quando o sangue ferve. Peça para o sangue de Jesus aquietar o seu. Tem gente que fala, eu não tenho sangue de barata. Tem que ter o sangue de Jesus. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, 6:31, misericórdia, tomando sobretudo o escudo da fé. Esta é a peça mais importante. O escudo para te proteger, o escudo para você se defender, o escudo para você lançar por terra as setas e dardos inflamados do maligno. Eu aceitei Jesus há 55 anos atrás. Aí alguém pode me perguntar, como está a sua fé hoje, de 55 anos atrás? Está melhor. Cada vez está mais firme, eu estou mais enfesado contra o cão. Irmãos, se eu perder a fé, eu perco a salvação. Você pode perder tudo na vida, menos a fé. Porque a salvação é mais importante do que tudo na vida. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, setas inflamadas do maligno. Tomai também, olha que coisa linda, o capacete da salvação, para proteger meus pensamentos. Lá em Cantares de Salomão, sabe o que a Bíblia me revela? Cantares capítulo 2, com um braço eu te abraço e com a outra mão eu amparo a sua cabeça. Por que fala isso? Fala sobre a noiva. Ele abraça e ele protege a cabeça. É igual uma mãe com um bebezinho mole nos braços. Pode ver a mãe cuidadosa. Ela está ali agarradinha com o bebê, protegendo a moreira dele. Sabe o que é moreira? É moreira mesmo que fala. É aquela abertura da cabeça. Está lá a mãe com o bebezinho. Porque ela sabe que ali tem perigo. E mesma coisa é Deus. Com o braço eu te abraço.
Andréia, Helenir. Com o braço eu te abraço, Daniel. E a outra mão eu protejo suas decisões, pensamentos, emoções, porque tudo começa aqui, até a nossa salvação, capacete da salvação. Às vezes alguém pode dizer para você não guarda o sábado, você não adora Jeová, você não faz isto, você não faz aquilo, mas quem tem o capacete, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Meu nome está no livro da vida, meus pecados já foram perdoados. Aí vem o acusador, vem o perturbado te perturbar com doutrinas satânicas, Ana Maria Campos da Rocha. Mas se você tiver, Ana, o capacete, Ana, o escudo, você atravessa este deserto longo. 6:35, misericórdia. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você lembra de Jesus lá no deserto? Quando ele orava e jejuava? Capeta falava uma coisa, ele falava outra. O capeta citava um texto da Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia, né? E Jesus citava outro. Até que Jesus não aguentou mais e falou, vai-te embora daqui, cabra safado. E ele está correndo até hoje. A Bíblia diz, resistir ao diabo. Se você der brecha, ele entra e mata. Mas se você resiste, ele se pirulita. Mas amanhã ele volta. Ele é igual cachorro vira-lata. Resista a ele amanhã também, depois de amanhã. Sempre vestido e revestido. Sempre vestido e revestido. É como uma pessoa. Ele usa a camiseta, coisa que eu nem uso. Tem a camisa, tem o paletó, tem a cueca, tem a calça, tem a meia, tem o sapato, vestido e revestido. Se for num lugar frio, ele ainda tem o paletózão, aquele de lã. E assim sucessivamente, vestido e revestido. Agora veja o versículo de número 18. Orando em todo o tempo. Não é para você ficar de joelho o dia todo não, viu? Orando e vigiando. Aí. Com toda oração e súplica no Espírito. Seu Espírito, com o Espírito de Deus ligado, antenado, vigiando. Não é para ficar de joelho o dia todo não, viu? Deus sabe que você tinha que trabalhar. Aí alguém fala, eu tenho que orar o dia todo. A não ser que você é patrocinado para orar o dia todo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, e orando pelos santos. Um irmão orando pelo outro, não é falando mal não. Um irmão cobrindo o outro com oração, por isso que eu falo, ore por mim, viu? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora veja o versículo de número 19. E por mim, o apóstolo Paulo aqui pediu cobertura espiritual, para que seja dada no abrir da minha boca, palavras com confiança, autoridade, né? Para que eu não fale abobrinha na frente do povo, besteira, piada, fica falando de futebol no altar, de sexo, falando disso, falando daquilo. Isso não edifica não, sai dela, povo meu. Se o seu altar está quebrado, saia, cuide da sua vida espiritual, viu? Senão as trevas cegarão os seus olhos, um abismo chama outro abismo. Cuide da sua vida espiritual e individual, salvação. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, palavra com confiança, que eu confio, creio, para fazer notório,
para que todos possam notar através de mim o mistério do Evangelho, porque é um mistério que não tem fim, revelado para quem tem a luz maior, aí só revelação. Está entendendo, Andréia? Vaneide? Agora veja o versículo de número 20. Atenção Bahia, atenção Brasil, atenção Europa, Ásia, África, Oceania, que me ouve por esta cadeia mundial, pelo qual sou representante, embaixador. Você não é representante do carnaval, nem de futebol, nem de músicas profanas, mundanas, de swing ou de striptease. Você não é representante da ONU. Você está acima de tudo isso. Você faz parte da cultura do céu, não é de nenhuma outra cultura. Não é de cultura europeia ou africana ou americana, não, 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 não. Você não é da cultura dos seus pais que viviam cegos, espiritualmente falando. Sua cultura é a cultura de Moisés, de Abraão, de Isaque, do jardim do Éden, do Sinai, do deserto, do Monte Horebe, do Monte Sinai, do Monte da Transfiguração, da Santa Ceia, da Páscoa. Você é da cultura da ressurreição e da vida. Sua cultura é esta. E o apóstolo Paulo falou, por qual eu sou embaixador, representante, em cadeias, aonde eu estou, eu falo, eu represento. Não importa se é na praça, se é na rua, se é no shopping center, se é na cadeia, se é na fila do ônibus, do INPS, do metrô, do aeroporto, eu represento Jesus aonde eu estiver, no trabalho, ou talvez até na política, para fazer a diferença e não se contaminar com os manjares do rei. Pelo que eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar, como convém a sã e poderosa doutrina. Irmãos, compartilhe este programa, viu? Tem uma mensagem aí de Deus para alguém que precisa ouvir. Vamos falar com Deus? Hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho estarei na Catedral da Bênção, passando todo o povo pela tenda de Moisés, Antigo, Novo Testamento, o arrebatamento da igreja, batismo com o Espírito Santo, ministrando a água da bênção frutificada, o sangue do Cordeiro e as ministrações pessoalmente, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Domingo, a grande Santa Ceia no bairro da Liberdade, Santa Ceia da Tenda de Moisés. Quarta-feira, encerra uma das maiores campanhas reveladas a mim para aqueles que crer. Viu, Marisete? Viu, Helenir? Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Uma oferta é Isaac, rapaz, ou Isaquinho, né? Ou Isacão. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco, Daniel de Oliveira. Chave do Pix, 71-9918-62232. Compartilhe este programa agora neste fim de semana. Eu vou pedir até o meu neto para colocar no YouTube esta mensagem, porque esta mensagem é a mensagem que precisa ser pregada e ouvida todos os dias, viu, Nice Santos? Você fala de onde, Nice? Jesus ama todas as Nices. Ou Eunice, vamos falar com Deus, Eunice.
Desperta, Brasil. Que a mão de Deus esteja sobre nós neste dia, em cada minuto. Porque sei que hoje multidões e multidões estarão no vale da decisão, passando pela tenda de Moisés, recebendo a prece poderosa. Não é uma oração qualquer. É aquela que Moisés fazia pelo povo no deserto, pessoalmente, cada uma pessoa, para desenrolar o rolo particular. Misericórdia. Eu abençoo o dia de hoje, o domingo da Santa Ceia na sede, no bairro da Liberdade. Santa Ceia da tenda de Moisés. Eu abençoo o dia 17, o grande encerramento, com a entrega do sangue do Cordeiro para levar para a família. Eu abençoo também o término deste mês tão iluminado. Pai, que esta palavra de Efésios capítulo 6 gere temor em cada coração. Eu abençoo dizimistas e ofertantes, porque são eles que pregam aqui, patrocinando-me para evangelizar o Brasil e o exterior. Cada um receberá o seu galardão conforme a sua medida de fé. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, caixa com medicamentos, carteiras, notebook, ferramenta de trabalho, fronha, lençóis. Eu abençoo o povo que estarão trazendo para passar pela tenda garrafas com água, fotografias, carteiras, objetos, porque hoje é um dia sobrenatural. Dai-nos a tua graça para chegarmos à noite e cantarmos o cântico da vitória em Cristo. Vitória em Cristo. A nossa vitória, ela vem do Senhor. Abençoa esta pessoa que está doente agora orando comigo. Acrescente os anos dela, mais 15 anos. Deus está falando com alguém. Mais 20, mais 30, ou mais 45 anos. E esta pessoa está pedindo por alguém da família, que está entubado, desenganado. Mas é um pedido sincero, porque veio a mim, aqui agora, este acréscimo na vida. Pai, abençoa a todos. Aqueles que estão compartilhando este programa, porque eles amam o que eu amo, e eu amo o que Jesus amava. Almas e o poder do evangelho que tem que ser pregado, divulgado. Abençoa esta mãe, esta esposa, esta neta, esta sobrinha, este tio, este avô, esta avó, esta mulher, este marido, este ex, esta ex, que formam a maior cadeia de prece poderosa do Brasil, através desta rede, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu? Natan Santiago. Te abençoe, Natan. Andréia, tenha um ótimo fim de semana, filha, pregando aí na Ilha do Governador, você e seu esposo. Helenir, Deus abençoe. Deus abençoe, família. Muitos eu não conheço, mas Jesus conhece, né? Jesus te conhece, viu, Natan? Valnice, te abençoe. Helenir Brandão, meu abraço. Joelma, Jane, são ovelhas amadas de Jesus.